Para falar, então, desse assunto, eu estou recebendo o psiquiatra Dr. Rodrigo Ramos, que vem lá de São Paulo participar do nosso programa, e para falar sobre ansiedade. No mês de setembro, o que representa o mês de setembro, doutor? O mês de setembro representa uma série de coisas para o mundo, né? Nós temos desde mudanças de estação do ano e isso gera ansiedade. E para a psiquiatria também gera o nosso setembro amarelo, né? Que é uma coisa que a gente discute sobre suicídio. Né? Quando a gente fala de transtorno de ansiedade... E os casos são muito grandes também no muito Brasil, grandes. os números são altos. Altíssimos. Na verdade, o que acontece de pior no Brasil é que esses números estão crescendo. E crescendo numa velocidade que está assustando. Antigamente era muito curioso que a gente tinha a orientação, né, de não discutir tanto o suicídio na mídia, porque tinha um fenômeno chamado suicídio por imitação. Então se entendia que se falasse de suicídio, a pessoa poderia tentar em casa. Só que a gente está vendo que os números continuam aumentando. A gente não fala e os números aumentando. Então a gente abriu e falou, vamos conversar sobre isso. E desde 2015 nós estamos aí com o Setembro Amarelo, discutindo com a sociedade inteira pautas a respeito de suicídio e dos transtornos mentais. Depressão, ansiedade, entre outros aí. Um deles, a ansiedade, que hoje nós vamos tratar aqui, pode levar uma pessoa a cometer um ato desse? Pode. O excesso da ansiedade? Sem sombra de dúvida, porque quando a gente fala de ansiedade, Claudete, nós estamos falando de uma série de doenças. Ansiedade abre um conjunto. Tá. Síndrome do pânico é uma doença de ansiedade. Até muito pouco tempo atrás, o transtorno obsessivo compulsivo era considerado uma doença de ansiedade. Aquele que passa, bate aqui, volta, bate aqui, ou tem que lavar a mão, gasta um sabonete lavando a mão. É verdade. Checa não tá direito, não tá vezes. direito. Exatamente. Ou, por exemplo, a gente tem o transtorno do estresse pós-traumático. Pessoas vítimas de violência desenvolvem esse transtorno e não conseguem mais sair de casa absolutamente tensas, porque pode se repetir o problema. Né? Então, nós Síndrome temos do pânico? Síndrome do pânico também, que é uma sensação de desespero. As pessoas confundem muito o síndrome do pânico com um medo repentino. Na verdade, a síndrome do pânico é um ataque sem causa, em que a pessoa tem uma forte descarga de adrenalina e começa a ter taquicardia, falta de ar e sensação de que vai morrer naquele momento. E essas outras só acontecem em pessoas ansiosas, é isso? Isso são o primeiro síndromes alerta exatamente. A gente tem a ansiedade. A primeira coisa que chama atenção é a ansiedade. A ansiedade a gente tem que lembrar que ela é importante para a vida. A ansiedade é um sentimento desagradável, mas que orienta a gente para uma vida futura. Então, eu vou ter uma prova, deixa eu me preparar, deixa eu estudar. Eu vou ter aquele encontro, deixa eu dar uma olhada de novo no perfume, coisas desse tipo. O problema é que, às vezes, naquela região cerebral que controla a ansiedade, a gente tem um descontrole químico impressionante e a pessoa vive como se tivesse um terrorista dentro dela. Mas então é físico? Absolutamente físico. Nós temos a falta de substâncias cerebrais. Exemplos dessas substâncias. Nós temos serotonina, nós temos noradrenalina, nós temos ácido gama-aminobutírico, que é um nome estranho. É fácil. Mas é um calmante, é um calmante natural. O calmante que o nosso cérebro produz para deixar a gente tranquilo. E tem gente que tem isso em menos quantidade, é isso? Começa a produzir menos. E aí fica aqueles pensamentos. Primeiro, a pessoa nasce geneticamente com isso. Tá. Porque independente, então, não é hereditário? Porque independente de ter pais ansiosos ou não, você é pode candidato ter... a ter. Isso não quer dizer que você vai ter, você é um candidato, né? Você nasceu com a genética. Aí, de repente, nós temos fatores desencadeantes. Um deles é o estresse da nossa vida moderna. Você não tem tempo para se alimentar adequadamente. Bom, e aí, se o pai é estressado ou a mãe, aí passa. Aquele que já nasceu com a genética vai desenvolver. Ele é candidato, não necessariamente ele desenvolve. É que nem, por exemplo, câncer de pulmão. Se você nasce candidato para ter câncer de pulmão, não quer dizer que você vai ter. Quer dizer que você é um candidato. Você precisa de um fator que desencadeie. Por exemplo, fumar. Nasceu candidato, fumou, câncer de pulmão. Nasceu candidato e não fumou, não vai ter câncer. Entendi. Né? Na ansiedade é a mesma coisa. Na ansiedade é a mesma coisa, você nasce candidato. Sem contar que quando os pais são estressados, você já é educado naquele sistema de preocupação excessiva. Aí nem depende da genética. Aí vai ser ansioso de qualquer jeito. Vai ficar, não tem sem o fator, é verdade. Aquela coisa, a mãe fala, meu Deus, ele não tá chegando, aconteceu alguma coisa, morreu, foi sequestrado.
ele só não ligou 5 minutos. Demorou 5 minutos para ligar. Pronto. Por que será, né? Isso traz... Que a gente é assim. Pois é, traz Eu essa... já tô falando da gente porque toda manhã é assim, né? Isso... Nunca pensa, ai, deve estar se divertindo, que legal. Você já pensa, não chegou, não chegou, meu Deus, não chegou. O que será que aconteceu? Já pensa em tudo que é ruim primeiro. A gente tem que publicar. Ansiedade... E aí a lei da atração... Atrai, né? A ansiedade é quase uma doença de mãe, né? Vamos dizer assim. É mesmo. E vem, e no trabalho, porque sempre nós estamos numa crise, então essa crise você pode ser demitido e fica, você demitido, o que vai ser depois? A pessoa fica absolutamente descontrolada. Sofre por antecipação. Sofre por antecipação. Bom, eu acho que seria legal, Felipe, a gente já começar com as perguntas. Você conseguiu enviar lá o seu vídeo? Hã? Mandou? Então vamos ver, vamos rodar aí, vamos ver quem mandou o vídeo pra mim ou pergunta. Opa. Olha ele aí, ó. Esse é o famoso Will. Manda aí, Will. Já na sexta e também no sábado, doutor, pessoas que têm ansiedade, elas têm dificuldade para dormir muito? Muito. Esse muito é de Minas, não? Eu sou filho de mineiro e carioca. Ah, você é filho de mineiro e carioca? E por que você não fala, doutor, este, e fala muito? Puxa mais a mãe. É verdade? É verdade. Esse é um sintoma importantíssimo de ansiedade. Principalmente a insônia terminal. A gente dorme, acorda 2 da manhã e não dorme mais. Isso é uma ansiedade. E aí não dorme e fica com os demônios lá, enchendo a cabeça. Além não, de porque não vai dar dormir. errado, porque isso... Então, assim, a ansiedade, o sono é um dos primeiros sintomas que aparecem na ansiedade. E se a pessoa não dorme bem, piora o grau de ansiedade? Piora também. muito. Uma Piora coisa é o uma grau bola de de neve. ansiedade pode trazer quadro depressivo. A insônia é muito ligada à depressão. Então o quadro vai ficar... Por isso que um dos primeiros remédios para a ansiedade é o calmante, para deixar a pessoa dormir tranquila. Né? Poxa vida. Ai, ela é telespectadora? Ai, que legal, que bom. Qual é o nome dela, Felipe? Ah, tá, ela fala. Então dá. Vai! Claudete, boa tarde, doutor. Tudo bem? Sempre acompanho o programa de vocês. E tenho uma dúvida. A ansiedade pode alterar na pressão arterial? Boa tarde. Um abraço para todos vocês. Olha, que bacana. E é uma excelente pergunta, porque pode alterar. Quando a gente está absolutamente com o cérebro absolutamente descontrolado, tem a liberação de uma substância chamada noradrenalina. A noradrenalina é uma substância que eleva a pressão arterial em alguns casos. E a gente também percebe a existência da ansiedade pela pressão. Muitas vezes o paciente ansioso vai no médico não porque ele se sente ansioso, porque ele acha que ele é assim, mas vai porque a pressão está descontrolada. Nossa. E às vezes a gente controlando a pressão não precisa nem dar remédio de pressão, a pessoa fica tranquila. Controlando a ansiedade. Controlando a ansiedade não precisa nem dar remédio de pressão. Mas você sabe que é verdade? Porque diz que tem a síndrome do avental branco, tem. Que a pessoa fica tão nervosa, tão ansiosa, que quando vê o avental branco, ou seja, do médico, a pressão já sobe. A pressão Isso dispara. é extremamente comum. Por isso que, para medir nesses casos, você tem que ter uma tranquilidade muito boa ou até dar um calmantezinho para ver como é que tá a sua pressão. Se tá direito mesmo. Exatamente. Nadane, viu só que bacana? Eu fiquei tão feliz. Olha, tem uma coisa que eu quero pedir então. Quando vocês falarem, diga de onde vocês são para mandar um beijo aí pra cidade também. E tem outra lindona lá com um filho muito bonito que também mandou. Tá vendo? Assim eu conheço vocês, tô tão feliz. Vai lá. De Claudete, Oi, eu me Virgínia. chamo Virgínia. Oi, Virgínia. Estou aqui com meu filho Heitor, eu sou de Guarulhos. Eu gostaria de saber que eu sou muito ansiosa para tudo. Após eu ter tido o Heitor, eu percebi que a minha ansiedade aumentou cada vez mais. Vamos supor, se eu tenho que realizar algum compromisso importante, a minha ansiedade aumenta cada vez mais. Obrigada. O que eu posso fazer? Oh, linda. Obrigada, Virgínia. Teu Heitor é lindo. Eu acho que quando você tem o primeiro filho, eu não sei se é o primeiro filho, eu acho que mãe é quase tudo igual, né? Só muda a RG e endereço mesmo. Quantas vezes eu fui lá no berço pra ver se estava respirando? Se chora muito, você fica preocupada. Se fica muito quieto, você vai lá e fala, ué, o que tá acontecendo? Tá respirando essa criança? Então, já tem isso assim, sim, né? É uma responsabilidade muito grande, doutor. E gera, ela tá certíssima, viu, Virgínia? Gera um quadro ansioso importantíssimo. A gente tem hoje 80% das mulheres com o primeiro filho gera o que a gente chama de blue puerperal,
que é uma situação de adaptação depressiva e ansiosa em que a mulher fica com a sensação de não vou dar conta, será que ele está respirando? Por isso que vem até a depressão pós-parto. Vem a depressão pós-parto, muito grave. E aí, nessa hora, o apoio familiar é fundamental. O que você acha que a Virgínia pode fazer? Que ela tem um filho tão lindo, quero te ver bem, Virgínia. A própria experiência vai ajudar muito você, viu, Virgínia? Mas assim, eu acho que conforme a gente for trazendo apoio familiar, o marido estiver muito presente, conforme a família, você, o seu filho e o marido estiverem muito juntos e esse núcleo familiar for formando, isso já alivia. Né? Outra coisa que tem ajudado muito as mães e que nós temos estamos tendo muito sucesso é meditação, yoga. Isso ajuda muito. Às vezes parar mas tudo, a pessoa ansiosa, ligar uma coisa tranquila. meditar. É muito difícil, mas se você faz esse exercício com frequência, aos poucos você consegue voltar. O yoga, sim, acho que é uma boa. Agora, eu vou falar uma coisa como mãe, assim, que talvez possa... É uma besteira. Mas talvez possa te ajudar, Virgínia. Pensa que quando ele tiver 10 anos, já não vai querer que você leve ele na porta da escola. Quando tiver 15, vai ter um pouco de vergonha de você. E aos 21, nem vai te dar bola. E só vai piorar a ansiedade, né? Porque ele vai pra balada. Então, olha, minha querida... É a ansiedade assim pra sempre, né? É assim mesmo. Mas existem algumas coisas, né? Ou o tratamento medicamentoso, ou um suporte psicológico que vai poder ajudá-la. Sem sombra de dúvida. Mas é com todo mundo. Você não é a única, não. Nós estamos, esses casos que estão sendo colocados são de ansiedades normais, né? Ansiedades que saem um pouquinho só da normalidade, que a gente não precisa de medicação. Mas o que eu acho interessante frisar é que nós temos tratamento integral para ansiedade, né? Mais de 70% dos casos a gente consegue resolver com tratamento medicamentoso, com uma psicoterapia. E o paciente fica absolutamente então, multidisciplinar. Com alguns profissionais, né? Exatamente. Vamos ver mais uma pergunta. Olha que lindona, também mandou um vídeo, adorei. Obrigada. Boa tarde, Claudete. Eu me chamo Emanuele Ramos, daqui de Castanhal, no Pará, e gostaria de saber se com o tempo ansiedade pode causar depressão e estresse, ou vice-versa, estresse e depressão. Beijo. Beijo pra você, beijo para Castanhal do Pará. Que delícia. Que legal ver todo o Brasil aí participando. Um beijo, minha linda, seja muito bem-vinda. E ó, muito obrigada por sua audiência, é muito grande, eu sei, a nossa audiência aí no estado do Pará. E fez uma pergunta pra lá de interessante, sim, doutor, importante. Emanuele, a ansiedade, quando ela é descontrolada, ela gera depressão sim, porque você perde a sua capacidade de viver adequadamente. Você acha que tudo vai dar errado, você não consegue mais ser uma pessoa produtiva. Isso vai fazendo com que você se isole, né? Na sequência disso vem a depressão, vem tristeza, vem desânimo, perda de prazer. Agora, o estresse parece que ele abraça tudo. O estresse, ele está por trás da ansiedade, ele está por trás da depressão, de qualquer doença mental. Então, ansiedade, depressão e estresse é uma trinca que é muito presente na saúde mental, né? A gente tem que cada vez mais desenvolver mecanismos de tentar lidar com esse estresse, porque a vida está difícil mesmo, está muita cobrança. Tem uma dica aí para como a gente lida com isso? Olha, uma forma de lidar com o estresse que eu sempre falo com meus pacientes é você tomar cuidado com a cobrança, porque o mundo, ele cobra pra gente de um jeito absolutamente desproporcional. Por exemplo, um caso muito próximo de mim, você faz medicina, um aluno de medicina hoje, ele faz medicina, ele já tem que fazer mestrado e doutorado logo que ele termina a residência, né? Por exemplo, nós temos, imagina uma pessoa que vai fazer jornalismo, ela já espera estar na TV amanhã. Sim. Então, assim, a pessoa está numa situação de cobrança tão intensa que o mundo autocobrança tão intensa que o mundo parece que está fora de si. Um outro paciente meu, 23 anos, estava numa empresa planejando com 26 ser diretor dessa empresa que é multinacional. Uma coisa que se espera com 40 anos, 41. Então, a gente precisa pôr o pé no chão e entender assim, as coisas acontecem com calma. Vamos parar de se cobrar, vamos nos aceitar como a gente é e viver o presente, porque a nossa mente está sempre no futuro, sempre pensando no futuro. E perde o presente? Isso é muito ruim. Perde o presente, que é maravilhoso. É verdade. Né? Você veja, muitas vezes você não consegue curtir seu filho pequeno porque você já está pensando, como é que eu vou fazer depois? É verdade. Né? Tem mais uma pergunta, é a Pati Neves. E a da Luar, ela mandou? Tá bom. Vai, Pati, manda ver. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Santa Receita. Para. Boa tarde, Santa Receita! Ei! Ela falou, vai em frente.
Eu trato da síndrome do pânico e do ataque de ansiedade na hora do sono já tem 1 ano e meio. Quando eu tomo remédio fica tudo legal, mas eu gostaria mesmo era de saber se eu tenho chance de cura ou se esse tipo de coisa realmente nunca vai passar. Eu já controlei a ansiedade e tudo, mas na hora de dormir, às vezes, quando eu fecho os olhos, tudo acontece. Parece uma cena de terror e eu só queria mesmo era dormir. Obrigada, sou Patrícia Neves, de Juara, Mato Grosso. E uma fã sua, viu, Clau? Um beijo, tchau, tchau. Ah, beijo, minha linda, adorei te conhecer, viu, Paty? Olha, tá vendo como era injusto? Vocês me conheciam e eu não conhecia ninguém, agora eu conheço. Patrícia Neves, minha amiga, lá de Mato Grosso. Quando eu quiser ir pra Mato Grosso, vou pra onde? Pra casa da Patrícia. Já gosta de mim, não falou? Então tá falado. Paty, um beijo, obrigada. Ela falou o que você disse, doutor. Exatamente, o terror noturno. Você veja, o terror. Vem os terroristas internos, que nada mais são do que a nossa autocrítica. Fantasmas. Né? Os fantasmas que a gente fez tudo errado. Ah, eu fiz errado, eu não devia ter feito isso, por que eu fiz aquilo? E de repente aquilo nem significou nada, né? Vários pacientes falam, porque eu falei com o chefe desse jeito, eu não devia ter falado. O chefe nem ligou, mas a gente tá com a cabeça... Não para, né? E agora, o que ela perguntou é muito interessante, se tem cura. Tem cura sim, Paty. Como? A síndrome do pânico, como é que a gente cura? No começo, os 2, 3 primeiros meses, a gente usa para adequar a medicação. É psiquiatra que ela tem que procurar. Psiquiatra que ela tem que procurar. Existe assim um tabu de, mas eu não sou louca para procurar. Ainda? Por isso que eu agradeço muito você a oportunidade da gente falar sobre isso, porque a sociedade ainda tem disso. É besteira, que o psicólogo não receita remédio. Exatamente. E o psiquiatra pode receitar remédio. Exatamente. Então, assim como você vai no psicólogo, só que ele não vai poder te receitar remédio. Você vai no psiquiatra porque ele vai te ouvir, é lógico. Exatamente. E se precisar, vai poder te receitar um remédio. É isso, gente. E tem remédios que procurar. simples, não são remédios que causam dependência, nada disso. E aí a gente, numa primeira fase, a gente tira os sintomas com a medicação, ajusta a dose e faz direitinho. Depois a gente tem uma fase que dura 1 ano, mais ou menos. De uma terapia. Que é prevenção de recaída. A pessoa continua tomando o remédio, mas ela tá ótima. Aqui que tá o perigo, porque ela tá ótima e ela tem que continuar tomando o remédio. Aqui ela começa a parar de tomar. Ela fala, não, tô bem, por que eu vou tomar? Só que se ela para antes da hora, ela pode recair. A chance de recaída é de 70%. Então, no caso da Patrícia, é fazer o tratamento nessa primeira fase. Um remédio vai ajudar para ela não ter esse terror noturno. Exatamente. Provavelmente, se ela tá com esse terror ainda, é que a dose não tá correta. Vai ter que ter um ajuste, né? Tá. Vai precisar, você vê que ela tá muito aterrorizada à noite. Vai precisar de alguma medicação que ajude ela a acalmar. Tem que procurar um psiquiatra. Tem que procurar um psiquiatra e tem solução. A grande resposta aqui tem solução para o seu problema. Síndrome do pânico que ela tem e tem mais... Uma ansiedade, né? Ansiedade muito forte. Então, tratamento. Síndrome do pânico tem. Ansiedade tem. Estresse elevado tem. Todos os transtornos de ansiedade têm cura, praticamente. O mais difícil é o toque. Aquele lá tem toque, viu? Porque ele vive querendo matar mosca aqui no estúdio, me dá cada susto. Toda hora eu tenho que perguntar, que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Ele aí com aquela redinha lá elétrica, eletrificando as moscas. Vamos conversar depois, né? Converse com ele, que esse você viu, né? É o de mais difícil tratamento. Exato. Pra falar a tua linguagem. Luara Castilho, a Luara mandou mesmo. Então, a Luara é jornalista aqui, apresentadora do TJ, tá todas as tardes comigo. Conta, Luara, fala. Oi, Clau, tô de volta aqui no Santa Receita para participar da pauta e eu quero saber como que a gente pode controlar a ansiedade de uma maneira mais sadia, porque a minha válvula de escape é comendo doce. Ou tem que ter um doce industrializado em casa, ou um pote com balas, e quando acaba também tem que fazer aquelas receitas caseiras, uma panela de brigadeiro e afins. Porque tem dia que eu não consigo nem dormir se eu não comer um doce. Então eu quero saber como que eu posso ter mais controle dessa ansiedade sem descontar na comida, principalmente no doce, né? Daí tem outras consequências, ganha aquele quilinho, a gente trabalha em TV, é complicado, né? Então é essa a minha questão, Clau. Eu não quero mais ninguém puxando minha orelha também, que eu tô comendo doce demais. Minha mãe, meu pai, minha irmã, meu namorado, todo mundo. Olha, então, um beijo, Clau. Tchau, tchau. Doutor,
Ô, Luara, eu adorei a sua participação. Essa cobrança deixa a pessoa mais ansiosa. Sim. Então, eu já vou mandar um recado pro pai da Luara, pra mãe da Luara, pro namorado. Para de encher o recado. Deixa ela tranquila. Deixa ela comer o doce dela, meu Deus do céu. Tem tanto gordinho na televisão fazendo sucesso. Se TV não fosse para gordo, o Faustão faria sucesso na vida? O Chacrinha teria feito sucesso? O Júlio Cruz seria esse bonitão que faz o nosso programa gordo do jeito que ele é? De jeito... Então, na verdade, isso é uma bobagem. Sem dúvida. E é uma exigência social que vai cair na cobrança. Agora, é que no Brasil é impressionante, né? Você não pode envelhecer, você não pode engordar, você não pode isso, você não pode aquilo. Se você não tem abdômen tanquinho, você não vale nada. Ah, o que é isso? O duro é que ninguém tem, né? Mas tudo bem. Respondendo, eu acho que tem 3 coisas importantes, né? Primeiro, o doce, ele tem uma peculiaridade sacana. O doce é um calmante. Ele vai agir em algumas áreas cerebrais, doce e comida calórica, que fazem a gente se sentir mais tranquilo. Não é à toa que paciente que faz cirurgia bariátrica cai muitas vezes na depressão. Né? Ou vicia no chup-chup do leite condensado. Ou vai pro líquido, né? O álcool, por exemplo, pessoas que são... que têm a doença do alcoolismo, às vezes, ou bebem ou querem doce. Sim. Por quê? Então, o alcoolismo, né, doença coisa relacionada à dependência, são ligadas a uma doença mental. Pode ser depressão, pode ser ansiedade. Nesse caso, pode ser uma ansiedade muito forte, né? Porque você está trocando uma dependência por outra. Hoje em dia, a gente já usa termo chamado assim, por exemplo, fissura por álcool, que é super conhecido, mas tem a fissura por comida. Quando a pessoa não come, ela começa a ficar desesperada porque precisa comer. A psiquiatria está começando a entender que o alcoolismo e o comer excessivo, a compulsão por comer, pode ter uma ligação bioquímica muito forte. E aí nós vamos mudar até o nome da doença, vai para um transtorno impulsivo compulsivo, a gente não sabe exatamente. Vida, mas está se discutindo muito como a ciência muda e evolui. No caso da Luara, o que você indicaria para ela, além da família não cobrar, porque isso a torna mais ansiosa, mais doce, é um ciclo, né? Um segundo ponto que eu falei que é fundamental, antes de entrar numa coisa mais saudável que ela quer, a gente precisa verificar se tem uma compulsão alimentar. A compulsão alimentar é um comer descontrolado com uma sensação horrorosa de culpa e que pode levar a pessoa para uma situação de obesidade. Não parece que é o caso dela, olhando a imagem dela. Não, ela é linda. E outra coisa que tem, é uma síndrome que chama-se síndrome do comer noturno, que a pessoa passa a manhã tranquila, chega à noite e acorda para comer, né? E aí nós temos o terceiro fator. O que pode ser interessante? Yoga, meditação, exercício físico, são coisas saudáveis, como você me perguntou, e que trazem uma tranquilidade maravilhosa para a vida. Então, acho que no caso dela, vamos por aí. Vamos por aí. E como santa receita, eu te prometo, uns docinhos que não engordam. Porque tem. Hoje em dia vixe. Tem doce... Diet light, gostoso, porque antigamente tinha aquele chocolate, era uma droga. Nossa, feito com baixo teor de açúcar, tem de tudo. E delicioso. Quando tiver vontade, sabe o que eu acho? Comer sem culpa. Sim. A vida é curta também. Come sem culpa, querida. Depois malha um pouquinho e resolve. Vamos sair correndo pra Aparecida. Luara, me leva, que eu tô gordinha também. Sumaia! Sumaia, que legal ter você aqui no programa. De onde será que ela é, hein? Oi? Oi, Cláudia, tudo bem? Meu nome é Sumaia, moro em Dois Vizinhos, no estado do Paraná. A minha pergunta é, por que depois que a gente passa por um período de estresse na vida, alguma dificuldade, e depois que tudo se resolve é que aparece a ansiedade, a depressão, a tristeza? Beijo! Beijo, Sumaia, que legal, ela mostrou que tá mesmo ao vivo. Que eu tô ao vivo, agora deu pra ver. 16h16, aqui, falando sobre esse assunto, movimentando aí todo o Brasil, Dr. Rodrigo Ramos, psiquiatra. Por quê? Então, o que acontece? Quando você passa por um estresse muito forte, às vezes, quando você tá naquele momento, a adrenalina é tão alta que você não sente, você quer resolver o problema. Mas nós temos até 3 meses para aquela desorganização química cerebral começar a ser sentida. Então, naquele momento que você tá totalmente concentrada, você vai fazendo. Né? A adrenalina vai sendo liberada e você não vai sentindo o que vai acontecendo. Até 3 meses depois, nós vamos ver, as substâncias começam a parar de ser produzidas. Então, né, o serotonina, coisas como essa. E aí todos os sintomas vão vindo. Então isso é extremamente comum. E o fazer o quê? Nesse caso, se for muito forte, vale procurar uma psicoterapia ou um psiquiatra. Não se resolve sozinho.
Ela pode fazer, pelo que ela descreve, eu tenho a impressão que a gente precisa de um tratamento. Tá. Mas assim, também os mecanismos são o mesmo, né? Que ajudam na ansiedade, exercícios físicos, meditação, né? Grupos assim de conversa, tudo isso ajuda muito. Né? Mas eu acho que quando sai um pouco do controle, procurar uma psicoterapia é uma coisa absolutamente tranquila, a pessoa se sente bem, é um lugar onde você pode falar o que você quiser, que você não vai ser julgado e vai se encontrar em conjunto com o terapeuta soluções para o seu problema. O que é importante, né? Ela é de uma cidade bonita, né? Dois Vizinhos, né? Dois Vizinhos é do estado do Paraná. Agora, eu acho que as pessoas não estão se encontrando, as pessoas estão se olhando cada vez menos, falando através de celular cada vez mais, não é? E tudo é virtual. Tudo é virtual, tudo é rápido. Até no escrever é só... A maioria nem entende aquilo lá. VC, SD, S, não sei o quê. Tem umas coisas que me mandam lá e falam, vixe, o que é isso? Porque é uma linguagem própria, assim. Sim. É a pressa, essa loucura. Então, vamos desacelerar um pouquinho. Que é estar a par de todas as notícias imediatamente. Né? Nós temos a doença da notícia. Cuida da tua vida e da vida de todo mundo. Exatamente. Parece que enquanto não entra lá pra saber o que aconteceu com fulano, com ciclano, com não sei o quê, cuida da tua vida. Isso. Já é difícil cuidar da nossa, imagina ficar cuidando da vida dos outros. Agora o recado médico, isso daí é o meu, tá? Que é essa Finalizando. história, né? Finalizando, Fazer a gente precisa cada vez mais respeitar a gente como a gente é, entendeu? Todas as nossas limitações. Tudo bem que redes sociais são interessantes, mas a gente não precisa viver baseado nelas, né? Nós precisamos cada vez mais ter contato com pessoas, nós precisamos cada vez mais sair de casas e cuidar da nossa saúde. Uma boa alimentação, exercícios físicos, eventualmente uma meditação ajuda muito. E se nada disso resolver, pode procurar um psiquiatra ou um psicólogo, você não é louco, você vai ser muito bem recebido e a gente vai tratar esse problema com o que tem de melhor na medicina. Sem dúvida. Bom, e se quiser falar com ele, eu vou deixar aqui o site, deve ter artigos lá, né? Sim, sim. É Rodrigo, www.rodrigoramosmd.com.br, tá aí no vídeo. Ou a e-mail, você responde? Respondo, com então prazer. pode mandar a pergunta direto para ele, vai te responder. Rodrigo Ramos MD, também tá esse aí, Felipe? rodrigoramosmd.com.br. Obrigada por ter vindo. Muito obrigado pelo convite. Um beijo, obrigada. Um prazer enorme. Volte mais vezes, tá bom, prazer. doutor?